eletrônico industrial é na Globetech. Trabalhamos com uma grande variedade de produtos eletrônicos. Multímetros, alicates, termômetros, equipamentos de segurança, controladores de temperatura e muito mais. Venha nos visitar. Rua Henrique Heroles 584, Alto do Ipiranga. Acesse nosso site www.globetech.com.br e conheça nosso e-commerce. Globetech, tudo em eletrônico industrial. Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a esta videoaula. No tutorial de hoje vim trazer para vocês um projeto de estágio DRF para transmissores, tanto para transmissores de TV, pode ser transmissores de FM. Aqui nesse vídeo aqui vai ser transmissor de FM mesmo, ok? Ele trabalha em VHF e UHF, mas aí o transistor deve ser trocado no projeto, transistor e talvez um outro componente. Nesse projeto aqui, eu vou utilizar esse transistor. Esse transistor é o 2SC3807, um transistor epitaxial planar, que eu já utilizei naquele outro projeto. Eu troquei ele, substituí ele pelo BD135, depois eu coloquei o BD135 novamente, depois coloquei outro transistor. E se você precisa dos componentes aí, você pode estar entrando em contato com a Globetech. Vai ficar aí no início do vídeo aí um pequeno trecho explicando a Globetech sobre os componentes e os produtos que ela tem para venda. Esse esquemático vai ficar disponível abaixo no link do Mega aí do Google Drive. E no final do vídeo vai ficar um trecho onde eu ensino baixar pelo Adfly. É muito simples, é fácil. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O outro transistor que eu substituí foi o que trabalha com uma frequência de até 120 MHz, que é o 2SC1567, não é de RF, mas ele se comporta bem assim como o BD135 também. É epitaxial planar também, aquele transistor ali. Vou colocar 2 de mesma potência nas etapas RF. Não tem a mesma potência de um 2N3866, de um 2N4427, mas ele funciona bem. Lembrando que se você quiser deixar ele um pouco melhor, você pode utilizar dois BD135, 137 e 139 originais. Originais é a marca que vai aparecer aqui. Se você utilizar assim, eu tive uma experiência, como eu já falei para vocês, o BFW16A não ficou bom nesse projeto. O 2N2218, que todo mundo puxa uma sardinha pro lado deles, não funcionou bem. Nunca tive uma experiência boa com esses transistores. Já outros transistores que não são RF, eu tive um resultado muito melhor. Nós vamos fazer essa etapa de RF aqui. Vai ser a mesma etapa desse aqui, com o filtro, o trimmer que eu vou utilizar um também. Eu acho que eu coloquei 2, mas com um ele ficou melhor, galera. Ficou mais estável. Então nós vamos, essa etapa aqui de RF eu clonei, tá certo? Essa etapa aqui de RF eu vou fazer aqui. Aqui tá um pouco diferente, mas eu fui olhando lá e fazendo, porque não é muito difícil, é uma coisa muito simples. Todas as etapas de RF, oscilação, muda um outro detalhe, mas para chegar aí no resultado é praticamente aí quase a mesma forma, né? Muda algumas coisas, mas o resultado é o mesmo. Esse aqui é um que eu vou estar desenvolvendo e fazendo. Eu comprei um fenolite aí, alguns componentes e fenolites aí da Globetech pra gente fazer, porque esse projeto aqui ele tem que ser blindado. Ele tem muita fuga, capacitância parasita, então tem que ser tudo blindado para não ter problemas com RF, ok? Como eu falei para vocês, a maioria das etapas RF aí são quase iguais. Como é exatas, então 2 mais 2 sempre vai ser 4. Muda algumas coisas, mas RF ele é um pouco diferente, porque ele requer um pouco mais de regulagem, voltímetro, watímetro, frequencímetro, alguns chamam. Esse daqui é uma etapa de RF com um filtro. Tem uns que só vai a coletor direto, esse é com filtro para deixar mais estável.
Como falei para vocês, são projetos assim, vai ficar abaixo no link para download também, talvez apareça, mas esse é o desenho. Se você tirar um print aqui, vai ser esse o desenho, é o mesmo layout esquemático que eu fiz, eu vou estar explicando no vídeo. Até quem plana em eletrônica, essa é uma resposta direcionada mesmo, vai saber que todos os projetos aí que foram inventados são todos iguais, mas praticamente universais. E se eu coloco eles para download aí embaixo, eu não tenho na realidade obrigação de colocar eles, eu ensino eletrônica, né? Mas se eu coloco, perco aí, né? Faço o meu trabalho, tenho um tempo que eu gasto, porque um vídeo não brota do nada. Esse é um vídeo, todos os vídeos são estudados. Então eu coloco sim anúncios aí nos meus downloads e no canal também. Até porque eu tenho que uma família para sustentar. Então é isso aí, pessoal. Sempre eu já fiz um trecho no final de cada vídeo quando tem download aqui, que justamente é para você aí aprender como baixa, é muito simples. Então não tem o que questionar e qualquer tipo de comentário abusivo, tenha certeza que será excluído e se for inscrito será banido, ok? Então, esse aqui é muito simples, como vocês puderam ver, muda o layout, mas o projeto esquemático continua, o coração da coisa continua o mesmo. Vamos utilizar esse transistor aqui. Eu tenho uma lista até que eu vou pedir lá na Globitech. Aqui pode ser utilizado um 2N6081 de 4 a 5 watts, um 2SC1971 de 4 watts. Sempre dá, vamos dizer, 4 watts, mas ele sempre eleva. Se você souber ajustar bem aí de 4, 7 watts, ele vai fechar em quase 20 watts tranquilamente. O 2N4427 de 1 watt, mas que ele te oferece até 3 watts. O 2N3866, que é o equivalente, no datasheet eles são parecidos. O BFW16A você pode utilizar. O 2N2369 também, o 2N3553, que é parecido com o 2N4427, 500 MHz. Esses três esses 2N4427, 3866 e 3553, você pode utilizar nesse TX aqui do vídeo passado, que ele vai para sorteio também. Esse aqui vai para sorteio, mas eu vou deixar ele completinho aí para tá entregando ele bem bonitinho. Vai ter algumas alterações da bobina. Esse 2N3563 também, o BFY55 não. Ele trabalha com menos de 100 MHz. O 2N5590 dá certo na etapa de RF. O 2N5109 também dá certo na etapa de RF aqui. Entre outros aí que tem vários. Se você pesquisar, só você pesquisar transistor DRF, essa etapa funciona até 5 watts. Você pode colocar lá transistor DRF 5 watts. Outros também dá certo aqui. De 10 watts em 5 watts em diante, a etapa DRF requer um pouco mais de cuidado, tal, e uma troca de componentes. Esse transistor aqui ele vai ser então da esquerda para a direita. Vai ser emissor, coletor e base. Ele não tem furo, então nós vamos ter que colocar um dissipador fixado nele assim. Nós vamos usar um ferrite bege, um choque DRF de 100, estilo transistor, pode ser impresso. Tem vários. Se for igual resistor, a contagem é igual. Marrom, preto e marrom dá 100, né? Então dá uma bobina de 100 UH. Vou utilizar uma bobina até coletor de 4 espiras, fio 18 AWG, mas pode ser de 20 AWG. Na saída vai continuar a gente vai puxar direto da antena para a base aqui. Na saída aqui, no próximo filtro vai ser 6 espiras de 18 AWG, no outro estava de 20 AWG. Uma mica aqui para utilizar no transistor. Resistor aqui
de 10 ohms, marrom, preto e laranja. Resistor de 3K9, laranja, vermelho, laranja, branco e vermelho. Capacitor DPF cerâmico de 22 PF, cabecinha preta, NPO. E capacitor de 15 PF, se precisar, acho que vamos precisar só de um ali, porque já sai da etapa daquele outro ali. É de 15 PF, também cabecinha preta, NPO. E o nosso trimmer que eu acabei encontrando aqui na City, muito raro esse de lousa aí, nem tem em qualquer lugar, mas consegui encontrar aqui uma unidade ainda que não estavam utilizando mais. Mas vamos lá então aqui, vamos iniciar pela nossa bobina. Esse lado aqui então vai ser o positivo, vamos dar um foco. Positivo aqui, que pode colocar capacitor de código 103 de 10NF, de código 104 de 100NF e capacitor eletrolítico. GND percorre aqui, o coletor no meio aqui, base aqui em cima, emissor desse lado, e aqui vem a bobina que sai então o DPF, e aqui já é a saída para antena. Vamos então fazer aqui. Resistor de 10K até a base. Resistor de 3K9 de emissor até a base. Essa protoboard que você pode fazer em casa, com tudo reaproveitado mesmo. É outra opção que tem aí nas formas aí. Essa daqui não foi uma forma que eu ensinei. Na verdade eu trago aqui no canal às vezes, mas não foi uma forma que eu inventei mesmo. Essa aqui já existe e várias pessoas fazem, vários blogs e canais já ensinam. Mas as outras formas do fenolite lá diferente, fui eu. Em madeira também. Esse aqui você pode invernizar. Esse aqui era de um defletor de televisão. Vamos soldar então um resistor de 100 R ohms agora. Resistor de 100 R ohms de GND até o emissor do transistor, que é um NPN. Vamos soldar a bobina com 4 espiras de 1 centímetro de diâmetro, miolo de ar, centro de ar. Agora, vamos acho que soldar o transistor aqui, que eu acho que fica mais ajeitado, né? Ele vai de frente aqui então. Ok, agora da base até nesse ponto aqui vai um capacitor cerâmico de 22 PF. Capacitor de 22 PF, parecido com o outro já lá, de um outro estágio de RF. Ok, agora desse ponto aqui vai a nossa bobina
de 6 espiras também, 1 centímetro de diâmetro, centro de ar. E além disso, né, pessoal, fora a montagem, tem a calibragem também, que é a parte mais complexa, porque RF não é tão simples como a gente imagina, vai fazer e já vai funcionar. Então tem a parte da calibragem aí que, para deixar o projeto funcionando perfeito, requer um pouco aí de trabalho e é difícil mesmo. É só perguntar para todas as pessoas que já montaram, que tem experiência, que já vai dizer para você aí se é difícil ou não. Ainda a gente tava esquecendo aqui do ferrite, essa parte eu tinha soldado, eu rompi a solda aqui. Vamos soldar então o ferrite. O ferrite bed, ele é o seguinte, é um pedaço de arame com um ferrite, ele passa então um pedacinho de arame aqui, de cobre, de fio de cobre, passa por dentro de um ferrite. Ele serve para eliminar aí qualquer tipo de interferência oriundo da bateria ou fonte de alimentação. Vamos soldar agora o nosso trimmer. O trimmer ele tem uma posição que segue o desenho do esquemático. Todo trimmer ele tem um desenho, né, uma simbologia lá no diagrama. Vamos soldar então o positivo e o negativo aqui. B+, VCC, VDD. No caso, eu estou utilizando 24 volts. E aqui onde vem o nosso trimmer vai ser o GND. E lá da antena, da saída da antena do nosso transmissor, nós vamos puxar um cabo IRG, pode ser 95, 9, IRG, qualquer outro que você tenha aí, porque você precisa que seja assim para você não ter problemas aí com fuga, qualquer outro tipo de detalhes assim, ok? O GND não precisa vir junto com esse cabo, só se você queira mesmo, porque já vai vir o positivo e o GND da mesma fonte. Beleza. Agora é só ligar. Vamos colocar o nosso... Tirar esse aqui. Vamos colocar o dissipador aqui já. Então está aqui o nosso estágio de amplificação DRF. Vamos pegar o meu transmissor. Nós podemos puxar aqui, deixa eu diminuir o zoom. Nós podemos puxar direto do cabo aqui, direto na conexão da antena aqui, sem precisar soldar. Na saída aqui, dessa forma aqui. Aqui nós vamos precisar colocar um cabo também coaxial, que vai para a nossa antena lá. Aqui vai então rosqueado, tá certo? Então vai ficar mais ou menos assim. Já soldei o fio positivo e GND. Vou encontrar agora uma conexão coaxial aqui. E nós vamos fazer os testes aí. Então vamos lá para o teste, galera. É o seguinte. Eu estou utilizando esse amplificador de RF em paralelo com dois amplificadores de RF.
que tem a mesma saída de potência. Não vou ter a dobra de potência utilizando em paralelo, mas vou ter um reforço já na potência que eu tenho aqui. Porventura, se determinada distância iniciar aí, vamos dizer, uma falha na transmissão, algum corte, os dois em paralelo, já nós vamos ter então essa dobra, essa dobra como se fosse não um alcance maior, mas uma dobra na potência. Como assim? É igual quando nós fazemos, ligamos 12 volts mais 12 volts, em paralelo nós vamos ter uma amperagem maior. E quando nós ligamos ele em série, nós vamos ter uma voltagem maior e com a mesma amperagem. Então aqui eu aumento a dobra da potência, vamos dizer assim, no mesmo raio, fazendo com que, se ele tiver algum problema nesse raio, vamos dizer assim, 5 km, 7 km, vai ter uma correção com esse RF. Os dois vão ter a mesma potência e vão estar sintonizados na mesma frequência. Já para mim aumentar o raio de alcance, mas dependendo aí, vamos ter em lugares aí que vai ter um corte por coisa de morros, até mesmo casas, prédios e assim por diante, porque a potência aí da irradiação da nossa antena sofre muito com os obstáculos, árvores, a baixada também. Por isso a antena deve sempre estar localizada em um lugar alto. Se vocês estão escutando um ruído do meu rádio logo ali atrás, que ele já está sintonizado em 98 FM, que é a minha original aqui. Vai tocar uma música aqui no fundo, aquela que todo mundo já está acostumado aí no canal, que não dá problemas para mim. Então as duas saídas estão na mesma antena. Nós vamos ter dois trimmers que eles devem ser regulados também juntamente, rodando aqui em 24 volts. Eu vou ligar aqui, vamos ver se meu rádio vai captar lá. Não regulei ainda ele. Ok, então vamos ligar a música, já está ligado aqui. E vamos sintonizar primeiro o trimmer do primeiro estágio. Se você quiser ligar em paralelo, em vez de puxar do sinal piloto, da frequência piloto aqui, do sinal piloto, você pode pegar o que vai para a base, pegar da saída da antena. E esse que está indo aqui para a saída da antena desse próximo estágio, você liga direto na antena, GND, tudo certinho, bonito. Senão pode ter problema aí com capacitância parasita. Vamos regular agora. Só aumentar o volume lá para mim. Como vocês podem ver, então, sempre uma chave aí bem isolada, com um cano de 30 centímetros aí, um cabo de madeira, já que não é PLL. Ok, já chegamos no ajuste. Se você quiser um ajuste, dê uma pausa na música. Minha frequência já está cobrindo a rádio, então não vai ficar chiado. Se você quiser um ajuste melhor, você precisa de frequenciômetro, watímetro e tudo mais para estar fixando tudo bem certinho. Porque não pode ter capacitância parasita no plano terra e tudo mais. Vamos lá então, um estágio nós já ajustamos. Ok, agora nós vamos ajustar o segundo estágio aqui, que ele tem em paralelo. Como vocês podem ver, esse estágio ainda não está regulado.
Como vocês podem ver, então não ficou capacitância parasita. E os dois transistores eles estão esquentando na mesma proporção. Se você quiser, lógico que não ficou perfeito aqui a regulagem, porque eu não estou acoplado ao watímetro e nem ao frequenciômetro, mas eu posso utilizar que eu vou fazer um próximo vídeo, multímetro, para estar analisando a potência então do campo magnético da antena. Vou pegar nas hastes do plano terra aqui. Tá tudo certo, agora eu vou pegar no positivo, no irradiante da antena. O interessante mesmo é enviar o sinal direto no irradiante da antena. Então é isso aí, galera. Videozinho aí pra vocês. Se você quiser fazer em série também, mas eu nunca tive bons resultados aí que não sejam transistores de RF próprios, tipo 2N4427, 3866, 3553, com ele, não sendo eles em série. Não obtive bons resultados, ok? O BD135 talvez você consiga, mas vai ficar no mesmo raio, então eu prefiro dobrar aí para ele ter a potência dentro do raio de radiação na antena, um raio perfeito aí que ele chegue até o determinado local que eu quero, ok? Se você gostou do vídeo aí, serviu para você, se inscreva no canal. Outro detalhe aqui, antes que alguém fale, você veio com um projeto diferente. Esse trimmer aqui eu alterei mesmo, coloquei um trimmer diferente do cerâmico, que para mim ficou melhor, ok? É isso aí, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like. Até mais, galera, tchau, tchau. Aí é só vir aqui e fazer o download do